Sejam bem-vindos a mais um podcast da Bola. Eu, Fábio César, tô junto com você para comentar agora o jogo do Vasco que terminou nesse momento lá no Couto Pereira, Vasco 0, Coritiba 1. Olha, esse jogo, o Vasco poderia ter saído com um empate, pelo menos com um empate, tá? Mas o Iago Pikachu foi o destaque ali, né? Negativo, porque puxou o jogador do Coritiba. Olha, a gente já vai falar desse lance, mas eu quero destacar aqui que o Vasco fez uma grande partida, mesmo não jogando com a sua equipe titular. O Vasco entrou em campo com um time praticamente assim, vamos dizer, mesclado, né? Com Iago Pikachu, Marcelo Alves, aí também tinha o Miranda, Neto Borges, Bruno Gomes, Marco Júnior, Bruno César, Thales Magno, Igor e Germancano. Igor Catatal. Possivelmente, se a gente parar para analisar essa partida, o técnico Ramon Menezes, que não pôde ficar na beirada do campo, porque ele está com Covid-19, foi diagnosticado. Então, eu acredito que o Ramon Menezes colocou esse time em campo justamente para priorizar o jogo de volta da Copa do Brasil, que acontece na quarta-feira. E o Vasco foi derrotado pelo Botafogo. Então, o que é mais importante, torcedor? Essa partida hoje pelo Campeonato Brasileiro ou a partida de volta da Copa do Brasil? Bem, cada torcedor tem a sua opinião, então eu acredito que o mais importante para a equipe do Vasco, sem dúvida, é o jogo de volta para a Copa do Brasil. Até mesmo porque valendo a classificação, mas também é dinheiro, são 3 milhões de reais e eu acredito que o Vasco também está de olho nessa grana. Então, com a entrada ali do Neto Borges, o Bruno Gomes e também ali o Marco Júnior, né? O Neto Borges mais jogando na lateral esquerda, Marco Júnior jogando ali como homem de meio campo. Agora, a gente, se parar para analisar, vamos lá, minha opinião, hein? O Bruno César literalmente é um jogador bem inferior ao Benítez, mas sem dúvida, o Bruno César, ele não é aquele homem de meio campo, né? Homem de meio campo para poder puxar o contra-ataque. O Bruno César hoje é um jogador que cadencia a bola. Então, a escolha pelo Bruno César era o que o Ramon tinha de melhor no banco ali para poder colocar a equipe para frente. É claro que quando você coloca jogadores em destaque, por exemplo, quem está jogando muito bem nesse retorno ao Vasco, e por incrível que pareça, as pessoas até falam assim, mas eu nunca critiquei, não, mas não é isso tudo, é o Felipe Bastos. O Felipe Bastos que é aquele homem de meio campo, que ele tem aquele passe, ele tem aquela visão de jogo. Então, o Felipe Bastos vem até numa crescente no Vasco. Aí tem aquela opção, não, vou optar pelo Bruno César, porque também é um homem de meio campo, eu estou pensando aqui na Copa do Brasil, então eu coloco o Felipe Bastos no banco e coloco o Bruno César para sair jogando. A realidade é que hoje o Bruno César, ele não é aquele jogador mais de antigamente, aquele jogador que se destacou no passado, que também jogou muito bem no Corinthians. Ele não é mais aquele jogador jovem. Ele já é um jogador que já tem uma certa idade e ele não consegue colocar a equipe num contra-ataque bem encaixado. Então, o Vasco pecou em algumas coisas. Em alguns momentos, o Vasco foi até melhor do que o Coritiba. Quem viu o jogo viu que o Vasco, em alguns momentos, dominou a partida, teve chances claras de gol. Hoje o Germancano não marcou gol, mas quem viu a partida vai concordar comigo que o Vasco teve as principais chances de gol. O Fernando Miguel ali pouco trabalhou, até mesmo porque a equipe do Coritiba, o ataque do Coritiba tá meio que capenga, né? O Neilton tá machucado, o Sassá, ele foi demitido, ele foi dispensado, se envolveu aí numa polêmica, no meio de um monte de gente, sem máscara, e também é um jogador muito problemático, e aí a diretoria do Coxa decidiu por demitir o atleta. Então o Coritiba também ficou meio capenga diante do Vasco, mas o Coritiba fez ali um café com leite, o Ian Sassi tentou entrar para dar velocidade na partida, não conseguiu. Quem lembra do Giovanni Augusto, ex-jogador do Vasco também, hoje não teve a lei do ex, tá? Hoje não teve a lei do ex. Mas quem viu o Giovanni Augusto também tentou
meio que criar ali no meio-campo do Coritiba, mas o Vasco estava muito bem armado. Hoje o Thales Magno não foi aquele jogador que estamos acostumados a ver, né? Estamos acostumados a ver o Thales Magno pela beirada de campo, sempre muito habilidoso, conduzir as jogadas. Ele tentou, talvez porque ele estava um pouquinho ali distante do Germancano, porque também não tinha o Benítez ali no meio-campo para poder conduzir, né, a jogada. Mas o Vasco no todo, se eu fosse dar uma nota de 5 a 10, eu daria para o Vasco hoje nota 7. Tá? Daria nota 7 para o Vasco. Apesar dos desfalques, o Vasco fez uma boa partida. Só que o Iago Pikachu, no finalzinho do jogo, aos 39 minutos, uma bola cruzada na área, o jogador não pode dar aquele mole. Ele tinha que se antecipar naquela bola e o jogador é o seguinte, quando ele sente que está sendo tocado, ele vai se jogar, não adianta. Talvez aquele puxão ali não fosse nem puxão para pênalti. Mas quando o jogador se sente que é tocado, o Iago Pikachu não pode dar esse mole. O Vasco conquistando 1 ponto fora de casa, com o time mesclado, praticamente com o time reserva, ganhando 1 pontinho fora de casa, soma na tabela. E aí o Iago Pikachu vai dar um vacilo, puxa o jogador do Coxa, e aí o árbitro Luiz Flávio vai ao VAR e marca pênalti. No primeiro momento, Fernando Miguel, que eu acredito também até que nessa caminhada do Vasco no Campeonato Brasileiro, também ele é um grande destaque aí ao lado do Cano, ao lado também do Benítez. E no primeiro pênalti, ele agarrou, ele defendeu, o Sabino deu aquela paradinha, mandou no centro do gol, mas aí o Fernando Miguel colocou os 2 pés fora da linha. E aí o árbitro mandou voltar, depois houve a troca do batedor. O Fernando Miguel, até que com uma tática bem interessante, de um lado para o outro, desconcentrando ali o batedor Sabino, e aí depois com a troca, o Robson mandou no canto esquerdo e o Fernando Miguel nada pôde fazer, mas o Fernando Miguel também está de parabéns. Se não fosse essa derrota de 1-0, se o jogo fosse empate, ou até mesmo a vitória do Vasco, eu daria aí o destaque da partida para o Fernando Miguel. O Wilson foi o destaque da partida pelo lado do Coritiba. O Fernando Miguel também vem mantendo aí um nível bem alto nas partidas que vem fazendo com o Vasco. Então, o Iago Pikachu deu mole, o Vasco perdeu a grande oportunidade de conquistar 1 ponto fora de casa. É um ponto super importante, seria um ponto, né? Muito importante, mas agora é levantar a cabeça. Rodada do Campeonato Brasileiro, passou a 11ª rodada, e aí vamos pensar agora o quê? Torcedor vascaíno tem que pensar justamente na Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para a Taça Libertadores da América e também traz muito dinheiro. Essa é a grande realidade hoje para o Vasco. Não posso deixar de falar, para não passar em branco, o último lance aos 51 minutos, onde o Neto Borges pegou uma bola que sobrou na entrada da área, ele deu uma chapeleta e aí o jogador do Coritiba acerta a chuteira, acerta o pé ali, o bico da chuteira do Neto Borges. O Luiz Flávio, ele foi chamado pelo VAR, mas é um lance um pouco, digamos, polêmico para a gente comentar, porque talvez seja até um lance interpretativo, né? Então, o Luiz Flávio, ele não assinalou o pênalti, disse que o jogador não acertou em cheio o jogador do Vasco, e aí poderia ser o lance que poderia dar, né, um empate para o Vasco. Mas o Luiz Flávio decidiu não marcar o pênalti. É um lance interpretativo, é um lance polêmico. Acredito que esse lance vai ser discutido aí durante a semana, principalmente quando a gente fala de arbitragem, esse VAR que realmente é um VAR meio estranho, né? Muito complicado. Para uns valem, para outros não valem. Talvez não tenha aquele critério que a gente esteja acostumado com o futebol europeu. O futebol europeu, o VAR funciona que é uma beleza, mas aqui no Brasil realmente é muito difícil. Bem, agora sim, página virada. O Vasco vai enfrentar a equipe do Botafogo quarta-feira. Partida decisiva. São os últimos 90 minutos. O Botafogo venceu 1-0 a primeira partida, gol do Babigol, jogando no estádio Newton Santos. E o Vasco precisa virar essa partida, ganhar
para sair com uma classificação, dinheiro no bolso e com certeza o Vasco vai se empenhar. O Ramon Menezes voltando, o resultado dele dando negativo, ele voltando aí para o banco de reservas ali para comandar a equipe, vai colocar o que tem de melhor e a volta também do Benítez. Beleza? É isso aí. Se inscrevam no meu canal. Cada podcast que eu colocar aqui, você vai receber aí no seu smartphone ou no seu computador. Valeu? Muito obrigado aí. A gente daqui a pouquinho tá de volta com mais um podcast da Bola.